Você realmente sabe o que come? Pense por um momento em tudo aquilo que lhe disseram sobre a alimentação ao longo da vida. Aquelas verdades inquestionáveis que passavam de geração em geração, ou que você lia em revistas ou via na televisão. E se eu lhe dissesse que grande parte do que você acredita sobre comida é, na verdade, uma grande mentira? Sim, você ouviu bem. Estamos prestes a mergulhar em um universo onde a realidade sobre os alimentos é muito mais complexa e surpreendente do que os mitos que nos foram contados. Prepare-se para ter suas certezas abaladas. Desde a infância, somos bombardeados com informações sobre o que é bom e o que é ruim para a nossa saúde. Quantas vezes você já ouviu que gordura engorda ou que carboidratos são os grandes vilões? E os sucos de frutas industrializados que prometem ser a personificação da saúde, mas escondem segredos açucarados? A verdade é que a nossa percepção sobre a alimentação é moldada por uma complexa teia de tradições, publicidade e, muitas vezes, ciência desatualizada ou mal interpretada. A origem desses mitos alimentares é fascinante e multifacetada. Alguns surgiram da tradição oral, passados de avós para netos, sem questionamento. Quem nunca ouviu que comer manga com leite faz mal? Uma crença popular que, na verdade, tem raízes históricas no Brasil colonial, utilizada pelos senhores de engenho para desencorajar escravos de consumir produtos valiosos. Outros mitos foram perpetuados pela publicidade astuta da indústria alimentícia, que soube como vender produtos milagrosos ou demonizar ingredientes para impulsionar vendas. Pense nos cereais matinais, promovidos como o café da manhã perfeito para a família, mas que muitas vezes são carregados de açúcares e aditivos. E não podemos esquecer da própria ciência antiga. Antes do avanço da nutrição moderna, muitas teorias eram baseadas em observações limitadas e, por vezes, equivocadas. Você sabia que, por muito tempo, os tomates eram considerados venenosos na Europa? Sim, devido à sua semelhança com certas plantas tóxicas da família Solanaceae e ao fato de que, em pratos de estanho e chumbo da aristocracia, a acidez do tomate reagia com o metal, liberando toxinas e causando doenças. Apenas no século XVIII, o tomate foi reabilitado e passou a ser consumido amplamente. O conhecimento nutricional, felizmente, evoluiu exponencialmente, desbancando muitas dessas antigas ideias. Hoje, temos ferramentas e pesquisas que nos permitem entender a complexidade dos alimentos e seus efeitos em nosso corpo de uma forma muito mais precisa. No entanto, a desinformação persiste, alimentada pela globalização e pela velocidade com que notícias se espalham pelas redes sociais. É um desafio constante discernir o que é fato do que é ficção no vasto oceano de informações sobre alimentação. Nossa jornada começa agora e prometo que, ao final, você olhará para o seu prato com outros olhos. Vamos desmascarar algumas das maiores mentiras sobre comida que você acreditou a vida toda, revelando a ciência e a verdade por trás delas. É hora de questionar, aprender e se libertar das amarras de conceitos equivocados que podem estar prejudicando sua saúde e seu bem-estar. Prepare-se para uma revolução na sua cozinha e na sua mente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Essa jornada rumo à verdade alimentar é crucial, pois a forma como percebemos o que comemos impacta diretamente nossa saúde e bem-estar. A desinformação, muitas vezes disfarçada de senso comum ou de sabedoria popular, pode nos levar a escolhas que, longe de serem benéficas, acabam por minar nossos esforços para uma vida mais saudável. A complexidade do mundo alimentar atual exige um olhar crítico e uma vontade genuína de desvendar as camadas de mitos que se acumularam ao longo dos anos. A origem desses mitos alimentares é fascinante e multifacetada, tecida por fios de tradição, ciência incipiente e, inegavelmente, pela astúcia da indústria. Lembre-se da crença de que manga com leite faz mal. Um exemplo clássico de como a tradição oral, por vezes, serve a propósitos sociais e econômicos, e não nutricionais, como no Brasil colonial. Essas narrativas, transmitidas de geração em geração, ganham um status de verdade inquestionável, tornando-se parte do tecido cultural de uma sociedade. Elas são difíceis de erradicar, pois estão enraizadas não na lógica, mas na memória afetiva e na autoridade de quem as proferiu primeiro. No entanto, a tradição oral é apenas uma das fontes. A publicidade, com seu poder persuasivo e sua capacidade de moldar percepções, desempenhou e continua a desempenhar um papel gigantesco na perpetuação e criação de mitos. Quantas vezes fomos seduzidos por slogans que prometiam saúde, energia ou beleza, associando esses atributos a produtos que, na realidade, pouco ofereciam além de açúcar e aditivos? A indústria alimentícia, em sua busca por lucro, muitas vezes prioriza o marketing em detrimento da verdade nutricional, criando narrativas que se encaixam perfeitamente em nossos desejos e medos mais profundos.
Ela nos vende a ideia de alimentos saudáveis, que, ao lermos os rótulos com atenção, revelam-se uma armadilha de ingredientes ultraprocessados, e não podemos esquecer da própria ciência antiga. Antes do advento da nutrição moderna, muitas teorias eram baseadas em observações limitadas, por vezes equivocadas. O caso dos tomates é um exemplo notável. Considerados venenosos na Europa por séculos, principalmente por sua associação com plantas tóxicas da família Solanaceae, e pela reação química com pratos de estanho e chumbo da aristocracia, que liberava substâncias nocivas. Somente a partir do século XVIII, com o avanço do conhecimento e a popularização de louças mais seguras, é que os tomates foram reabilitados e passaram a ser consumidos amplamente. Este episódio ilustra perfeitamente como o medo e a falta de compreensão científica podem solidificar um mito por gerações. A evolução do conhecimento nutricional é um processo contínuo e dinâmico. O que era considerado verdade absoluta há algumas décadas, hoje pode ser totalmente refutado por novas pesquisas. A ciência se move por questionamentos e descobertas, e a nutrição não é diferente. Essa constante reavaliação é fundamental para desbancar antigas ideias e nos aproximar de uma compreensão mais acurada sobre o impacto dos alimentos em nosso corpo. No entanto, essa mesma dinâmica pode ser explorada pela desinformação, que se aproveita da complexidade e das nuances da ciência para criar narrativas sensacionalistas ou simplistas. A influência da globalização nessa disseminação de informações e, consequentemente, de desinformações é inegável. Com o acesso instantâneo a uma quantidade avassaladora de dados, é cada vez mais difícil para o espectador discernir o que é fato do que é ficção. Receitas milagrosas, dietas da moda e superalimentos surgem a cada dia, prometendo soluções rápidas e fáceis para problemas complexos. As redes sociais, em particular, amplificam essas vozes, dando palco a especialistas sem qualificação e a tendências que carecem de qualquer base científica. É nesse cenário que a nossa missão de desmistificar a alimentação se torna ainda mais urgente. Precisamos aprender a questionar, a pesquisar e a buscar fontes confiáveis. Não podemos mais aceitar passivamente o que nos é dito, seja pela tradição, pela publicidade ou por influenciadores digitais. O empoderamento alimentar começa com o conhecimento, com a capacidade de olhar para um alimento e entender o que ele realmente oferece ao nosso corpo, e não apenas o que o marketing quer que acreditemos. A complexidade dos macronutrientes, gorduras, carboidratos e proteínas, é um terreno fértil para a proliferação de mitos. Por anos, fomos levados a acreditar que a gordura era o grande vilão da dieta, responsável por doenças cardíacas e ganho de peso. Essa simplificação grosseira ignorou a profunda diferença entre os tipos de gordura e seus efeitos no organismo. Da mesma forma, os carboidratos foram demonizados, transformados em inimigos públicos número 1 de quem busca emagrecer, sem diferenciar entre os carboidratos complexos e os açúcares simples. E as proteínas, embora essenciais, também são alvo de equívocos, com a ideia de que quanto mais melhor, podendo levar a desequilíbrios e sobrecargas renais. É hora de mergulhar fundo e desvendar esses e outros mitos clássicos, equipando você, o espectador, com o conhecimento necessário para fazer escolhas alimentares verdadeiramente informadas e saudáveis. Prepare-se para ter sua percepção sobre esses nutrientes tão fundamentais completamente transformada. Existem gorduras boas e gorduras ruins. As gorduras insaturadas, encontradas em alimentos como abacate, azeite de oliva extra virgem, oleaginosas e peixes gordurosos como salmão, são benéficas para a saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o colesterol LDL e aumentar o HDL. Já as gorduras saturadas, presentes em carnes vermelhas, laticínios integrais e óleo de coco, devem ser consumidas com moderação, embora pesquisas recentes mostrem que seu impacto não é tão maligno quanto se pensava, dependendo do contexto da dieta geral. O verdadeiro vilão são as gorduras transartificiais, encontradas em muitos alimentos ultraprocessados, que comprovadamente aumentam o risco de doenças cardíacas e inflamação. A demonização generalizada da gordura levou a dietas pobres em nutrientes essenciais e, paradoxalmente, contribuiu para o aumento da obesidade e de problemas de saúde. É fundamental entender que a qualidade da gordura é muito mais importante do que a quantidade isolada. Em seguida, temos o mito de que carboidratos são os vilões da dieta. Essa ideia ganhou força com a popularização de dietas de baixo carboidrato, que muitas vezes sugerem a eliminação quase completa desse macronutriente. No entanto, os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso corpo e cérebro. O que realmente importa é a distinção entre carboidratos complexos e simples. Carboidratos complexos, encontrados em grãos integrais, vegetais, leguminosas e frutas, são ricos em fibras, vitaminas e minerais.
Eles são digeridos lentamente, fornecendo energia de forma gradual e sustentada, além de promoverem saciedade e saúde intestinal. Por outro lado, os carboidratos simples, como o açúcar refinado, farinha branca e alimentos processados, são rapidamente absorvidos, causando picos de glicemia e insulina, o que pode levar ao acúmulo de gordura e ao aumento do risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2. O problema não é o pão ou a batata, mas sim o bolo recheado ou o refrigerante. Cortar todos os carboidratos indiscriminadamente significa privar o corpo de nutrientes vitais e pode levar a deficiências e fadiga. A chave está em escolher as fontes certas de carboidratos, priorizando os alimentos integrais e minimamente processados. Por fim, abordamos a crença de que quanto mais proteína, melhor. Em um mundo obcecado por músculos e dietas de alta proteína, é fácil cair na armadilha de que a ingestão ilimitada desse macronutriente é sempre benéfica. Sim, a proteína é crucial para a construção e reparo de tecidos, produção de enzimas e hormônios, e para a saciedade. No entanto, o excesso de proteína pode ter consequências negativas. O corpo tem um limite para a quantidade de proteína que pode utilizar de forma eficiente. O que excede essa necessidade é convertido em glicose ou gordura e armazenado ou excretado, sobrecarregando os rins. Dietas extremamente ricas em proteína, especialmente quando acompanhadas de baixa ingestão de carboidratos, podem levar a problemas renais em indivíduos predispostos, desidratação, perda de cálcio e até mesmo a um desequilíbrio na microbiota intestinal. Além disso, muitas fontes de proteína animal vêm acompanhadas de gorduras saturadas, e o consumo excessivo pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. O equilíbrio é fundamental. A quantidade ideal de proteína varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como idade, nível de atividade física e objetivos de saúde, mas geralmente se situa dentro de uma faixa razoável, sem exageros. É sempre mais sábio distribuí-la ao longo do dia e preferir fontes magras e variadas. O impacto desses mitos na saúde pública e na indústria de dietas é imenso. Eles criaram uma cultura de medo e restrição, onde alimentos inteiros são banidos sem justificativa científica, e a busca incessante por soluções rápidas alimenta uma indústria bilionária de produtos e programas de emagrecimento que muitas vezes fracassam a longo prazo. A ciência atual, no entanto, aponta para uma abordagem mais equilibrada e baseada na qualidade nutricional. Não se trata de eliminar macronutrientes, mas sim de fazer escolhas inteligentes dentro de cada categoria, priorizando alimentos integrais e minimamente processados. A verdadeira saúde vem de uma dieta variada, rica em vegetais, frutas, proteínas magras, carboidratos complexos e gorduras saudáveis, em porções adequadas às necessidades individuais. Compreender os macronutrientes é apenas o primeiro passo. A verdadeira complexidade começa quando olhamos para os produtos nas prateleiras dos supermercados, onde o marketing muitas vezes mascara a realidade nutricional. Chegamos agora a uma seção crucial: alimentos saudáveis que podem não ser o que parecem. Comecemos pelo mito do suco de frutas industrializado, um clássico da desinformação. O espectador muitas vezes compra um suco de caixinha ou garrafa rotulado como natural ou 100% fruta, acreditando estar fazendo uma escolha saudável. A verdade é que, na maioria das vezes, esses sucos são verdadeiras bombas de açúcar disfarçadas. Durante o processo industrial, muitas das fibras, vitaminas e antioxidantes presentes na fruta in natura são perdidos. Para compensar a perda de sabor e prolongar a vida útil, adiciona-se açúcar em quantidades alarmantes, que muitas vezes superam as de um refrigerante. O corpo processa essa carga de açúcar de forma muito semelhante ao açúcar de mesa, levando a picos de glicose e insulina, sem a saciedade que a fruta inteira, com suas fibras, proporcionaria. Beber um copo de suco industrializado não é o mesmo que comer uma fruta, e essa distinção é fundamental para a saúde. Outro vilão disfarçado que se instalou em nossos lares são os cereais matinais. Anunciados como o café da manhã dos campeões, ou a melhor forma de começar o dia, muitos desses produtos são, na verdade, açúcares processados com alguma fortificação de vitaminas sintéticas. O marketing, direcionado a crianças, com personagens coloridos e promessas de energia, é particularmente enganoso. Ao ler os rótulos, o espectador descobre que o açúcar é frequentemente um dos primeiros ingredientes da lista, indicando sua alta concentração. A fibra, se presente, muitas vezes é adicionada artificialmente e não tem o mesmo efeito da fibra natural de grãos integrais. Consumir esses cereais regularmente pode contribuir para o aumento de peso, problemas de açúcar no sangue e uma dependência por alimentos doces desde a infância. A realidade nutricional está muito aquém da imagem de saúde e vitalidade vendida pela publicidade.
As barras de cereais e os snacks fitness representam outra armadilha comum. Embalados em invólucros que evocam imagens de academias e estilos de vida ativos, esses produtos prometem energia e nutrição para quem busca uma opção rápida e prática. No entanto, muitos deles são pouco mais do que doces compactados, repletos de xaropes de glicose, açúcar, gorduras hidrogenadas e aditivos. A quantidade de proteína ou fibra anunciada pode ser mínima, enquanto o teor calórico e de açúcares adicionados é elevado. O espectador, ao escolher uma barra fitness, pode estar ingerindo ingredientes que sabotam seus esforços de manter uma alimentação saudável, acreditando erroneamente que está fazendo uma escolha inteligente. É crucial aprender a decifrar a lista de ingredientes e não se deixar levar apenas pela frente do pacote. E o que dizer dos termos light e diet? Essas palavras, que por muito tempo foram sinônimos de saúde e emagrecimento, nem sempre significam o que prometem. Um produto light geralmente tem uma redução de pelo menos 25% em algum nutriente em comparação com o produto original. No entanto, para compensar a perda de sabor ou textura, a indústria pode adicionar outros ingredientes, como mais açúcar, sódio ou adoçantes artificiais, que podem ter seus próprios impactos negativos na saúde. Já os produtos diet são formulados para atender a necessidades específicas, como a de diabéticos, excluindo açúcar. Mas isso não os torna automaticamente saudáveis ou de baixo teor calórico. Um chocolate diet, por exemplo, pode ter menos açúcar, mas ser rico em gordura e, portanto, ter um teor calórico similar ou até maior que o chocolate normal. A crença de que esses produtos podem ser consumidos à vontade é um erro perigoso que pode levar ao consumo excessivo e à sabotagem de dietas. A lição fundamental aqui é a importância de ler rótulos e entender os ingredientes. A lista de ingredientes é a parte mais honesta de um produto alimentício. Os ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade. Se açúcar, xaropes, farinhas refinadas ou óleos vegetais hidrogenados aparecem no topo da lista, é um sinal de alerta. Observar a tabela nutricional, atentando-se não apenas às calorias, mas também à quantidade de açúcares adicionados, fibras, gorduras saturadas e sódio, é essencial. O consumidor deve desenvolver um olhar crítico, questionando as mensagens de marketing e buscando a verdade por trás das embalagens atraentes. Somente assim, o espectador poderá fazer escolhas verdadeiramente informadas e proteger sua saúde das armadilhas da indústria alimentícia. Isso exige tempo e dedicação, mas é um investimento na própria vitalidade e bem-estar. Para o espectador que já se sente um detetive da nutrição ao ler rótulos, a jornada de desmistificação não para por aí. Agora, vamos mergulhar nos mitos que cercam os métodos de preparo e as combinações alimentares. Áreas onde o senso comum, muitas vezes, se choca com a ciência, gerando confusão e restrições desnecessárias. Prepare-se para questionar novamente tudo o que você achava que sabia sobre como a comida é transformada antes de chegar ao seu prato. Comecemos com um dos mitos mais persistentes e demonizados. Fritar sempre é ruim. A fritura é, sem dúvida, um método de cocção que adiciona calorias e pode gerar compostos indesejáveis se feita de forma incorreta. No entanto, generalizar que fritar sempre é ruim é uma simplificação excessiva. A ciência por trás da fritura revela que a chave está no tipo de óleo utilizado, na temperatura e no tempo de exposição. Óleos com alto ponto de fumaça e ricos em gorduras monoinsaturadas, como o azeite de oliva ou o óleo de abacate, são mais estáveis e menos propensos a formar compostos tóxicos em temperaturas elevadas, desde que não sejam reutilizados exaustivamente. Além disso, a fritura por imersão rápida, quando bem controlada, pode até reter nutrientes em alguns alimentos, criando uma barreira exterior crocante que sela a umidade e o sabor. O problema surge com óleos vegetais refinados e hidrogenados, que se degradam facilmente, liberando radicais livres, e com a prática de fritar em temperaturas muito altas por tempo prolongado, ou com óleos velhos e reutilizados. Alternativas como a fritadeira a ar, que utiliza convecção de ar quente para criar uma textura semelhante, sem a necessidade de óleo abundante, mostram que é possível desfrutar de alimentos crocantes de forma mais saudável. A moderação e a escolha inteligente dos ingredientes e métodos são, como em quase tudo na alimentação, a chave. Outra área repleta de desinformação é a confusão sobre a combinação de alimentos. O espectador frequentemente ouve que não se deve comer frutas após as refeições, que carboidratos e proteínas não devem ser combinados, ou que certos grupos alimentares geram conflitos digestivos. A ideia de que as frutas fermentam no estômago se consumidas após uma refeição principal é um exemplo clássico. A verdade é que o sistema digestivo humano é incrivelmente robusto e projetado para processar uma variedade de alimentos simultaneamente.
O estômago possui um ambiente ácido que rapidamente decompõe os alimentos, e o intestino delgado absorve os nutrientes, independentemente da ordem em que foram ingeridos. A fermentação, se ocorrer, é um processo natural no intestino grosso, parte da digestão da fibra e não causa os problemas que os mitos sugerem. Combinar carboidratos e proteínas, por exemplo, é a base de muitas refeições nutritivas e equilibradas em diversas culturas. O que realmente importa é a qualidade dos alimentos e a mastigação adequada, não a ordem ou combinação rígida. O mito da água gelada durante as refeições é outro que persiste. A crença popular de que beber água gelada solidifica a gordura dos alimentos ou atrapalha a digestão é infundada. O corpo humano é um termostato eficiente, capaz de aquecer rapidamente qualquer líquido ou alimento que entre no sistema digestório para a temperatura corporal. A pequena variação de temperatura causada pela ingestão de água gelada não é suficiente para impactar significativamente a digestão ou a absorção de nutrientes. Pelo contrário, manter-se hidratado é crucial para o processo digestivo. E a água, em qualquer temperatura agradável ao espectador, é bem-vinda com moderação durante as refeições. E o que dizer sobre cozinhar no micro-ondas? Muitas pessoas ainda temem que este eletrodoméstico mate os nutrientes ou irradie a comida, tornando-a perigosa. A ciência, no entanto, mostra que o micro-ondas, por cozinhar rapidamente e com pouca água, pode, na verdade, preservar mais nutrientes do que outros métodos de cozimento. Vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C e as do complexo B, são particularmente sensíveis ao calor e à água. Como o micro-ondas minimiza o tempo de cozimento e o contato com a água, a perda desses nutrientes pode ser menor em comparação com o cozimento em água fervente, por exemplo. A radiação do micro-ondas não é a mesma radiação ionizante de uma bomba atômica. São ondas eletromagnéticas que agitam as moléculas de água nos alimentos, gerando calor. Uma vez que o aparelho é desligado, não há radiação residual nos alimentos. O perigo real está em usar recipientes inadequados que podem liberar substâncias químicas na comida. Em última análise, a importância da variedade e do bom senso na preparação alimentar é inegável. Não há um método de cozimento perfeito ou uma regra de combinação mágica. O que realmente nutre o corpo é uma dieta diversificada, com alimentos frescos e minimamente processados, preparados de diversas maneiras. Grelhar, assar, cozinhar a vapor, refogar e até fritar ocasionalmente, com inteligência, podem fazer parte de um plano alimentar saudável. O espectador deve focar na qualidade dos ingredientes, na higiene e na moderação, em vez de se prender a regras rígidas e infundadas. A flexibilidade e o prazer de cozinhar e comer são componentes essenciais de uma relação saudável com a comida. A flexibilidade e o prazer de cozinhar e comer são componentes essenciais de uma relação saudável com a comida. Mas para além dos métodos de preparo e das combinações, existe uma camada ainda mais profunda e influente em nossa percepção alimentar. A psicologia por trás da alimentação e a implacável indústria do medo que ela acompanha. Como o marketing explora nossos medos e desejos mais intrínsecos, é uma lição de manipulação sutil, mas poderosa. A indústria alimentícia, e mais recentemente a indústria das dietas, dominaram a arte de identificar nossas inseguranças. O medo de engordar, de adoecer, de não ser aceito, e de oferecer soluções rápidas e muitas vezes vazias. Anúncios prometem corpos perfeitos, saúde blindada e felicidade instantânea, associando seus produtos a um estilo de vida idealizado. Coma isso para emagrecer, beba aquilo para desintoxicar. Este superalimento vai curar tudo. A linguagem é sempre sedutora, apelando para a emoção e não para a razão. O espectador é bombardeado por imagens de pessoas felizes e esbeltas, implicando que a chave para essa felicidade reside no consumo de determinado produto. Essa exploração emocional cria um ciclo vicioso de esperança e decepção, onde o fracasso raramente é atribuído ao produto, mas sim à falta de disciplina do consumidor. Essa estratégia de marketing contribui diretamente para o que podemos chamar de a tirania da dieta perfeita e a culpa alimentar. A sociedade moderna, impulsionada por padrões estéticos muitas vezes inatingíveis e por uma incessante busca pela saúde ideal, impõe uma pressão enorme sobre o indivíduo. Cada refeição se torna um campo minado de decisões, onde a escolha errada pode levar a sentimentos avassaladores de culpa e vergonha. Alimentos são categorizados como bons ou ruins, permitidos ou proibidos, transformando o ato natural de comer em um desafio moral. O prazer intrínseco da alimentação é substituído por uma vigilância constante, uma contagem obsessiva de calorias e nutrientes e uma autocrítica severa. O espectador, ao internalizar essas mensagens, começa a ver a comida não como fonte de nutrição e prazer,
mas como um inimigo a ser controlado ou uma recompensa a ser conquistada. Nesse cenário, surge o fenômeno dos superalimentos e a decepção que frequentemente os acompanha. Quinoa, chia, açaí, goji-berry. A lista é interminável e sempre crescente. Esses alimentos são promovidos como panaceias, capazes de curar doenças, prevenir o envelhecimento e otimizar a saúde de forma milagrosa. Embora muitos deles possuam perfis nutricionais excelentes e sejam de fato benéficos, a forma como são comercializados cria expectativas irrealistas. A verdade é que nenhum alimento isolado, por mais super que seja, pode compensar uma dieta desequilibrada ou um estilo de vida sedentário. A crença no poder mágico desses itens leva o espectador a gastar fortunas em produtos importados, muitas vezes negligenciando alimentos locais e acessíveis que oferecem benefícios nutricionais semelhantes ou superiores. A decepção surge quando os resultados prometidos não se materializam, levando a uma desconfiança generalizada e a busca incessante pela próxima solução milagrosa. Essa busca por soluções rápidas e milagrosas é um reflexo da nossa cultura de gratificação instantânea. As pessoas querem resultados sem esforço, sem paciência e sem a necessidade de uma mudança de hábitos a longo prazo. A indústria do emagrecimento e da saúde capitaliza essa vulnerabilidade, oferecendo dietas da moda, suplementos queimam gordura e programas de desintoxicação que prometem transformações radicais em tempo recorde. Essas abordagens raramente são sustentáveis e, muitas vezes, são prejudiciais à saúde física e mental. O espectador, ao se agarrar a essas promessas vazias, entra em um ciclo de efeito sanfona, frustração e baixa autoestima, perpetuando a dependência de gurus e produtos que exploram sua esperança. Diante de todo esse cenário, a importância da educação alimentar crítica e do autoconhecimento torna-se inegável. Não se trata apenas de saber quais alimentos são nutritivos, mas de entender como a informação sobre comida é produzida, disseminada e muitas vezes distorcida. O espectador precisa desenvolver a capacidade de questionar, de analisar fontes, de diferenciar fatos de ficção e de reconhecer os interesses comerciais por trás de muitas mensagens. O autoconhecimento, por sua vez, permite uma conexão mais profunda com as próprias necessidades corporais, reconhecendo os sinais de fome e saciedade, e desenvolvendo uma relação mais intuitiva e menos ansiosa com a comida. É um processo de descolonização da mente em relação às imposições externas, um retorno à sabedoria interna do corpo. Chegamos ao fim de nossa jornada, desvendando as mentiras sobre comida que você acreditou a vida toda. Percorremos um caminho que começou com o questionamento inicial sobre o que realmente sabemos do que comemos. Mergulhamos na origem histórica e cultural dos mitos, desmascaramos crenças clássicas sobre gorduras, carboidratos e proteínas, expusemos a verdade por trás de alimentos saudáveis, que nem sempre são o que parecem, e questionamos métodos de preparo e combinações alimentares. Por fim, refletimos sobre a psicologia por trás da alimentação e como a implacável indústria do medo manipula nossos desejos e inseguranças. Recapitulando as principais mentiras desvendadas, vimos que a gordura não é o vilão absoluto, que os carboidratos são essenciais em suas formas complexas e que o excesso de proteína pode ser prejudicial. Descobrimos que sucos industrializados e cereais matinais podem ser armadilhas de açúcar e que light e diet não são sinônimos de saudável. Aprendemos que fritar não é inerentemente ruim se feito com inteligência e que o micro-ondas, longe de ser um inimigo, pode até preservar nutrientes. Acima de tudo, compreendemos como o marketing explora nossos medos, criando a tirania da dieta perfeita e a decepção com os superalimentos. É crucial enfatizar a importância da informação e do pensamento crítico. Em um mundo saturado de dados, a capacidade de discernir o que é verdade do que é desinformação é mais valiosa do que nunca. Não basta consumir conteúdo, é preciso questioná-lo, buscar fontes confiáveis e analisar os interesses por trás de cada mensagem. O espectador deve se tornar um detetive da própria alimentação, lendo rótulos com atenção, pesquisando antes de acreditar em promessas milagrosas e, acima de tudo, ouvindo o próprio corpo. A ciência da nutrição está em constante evolução e o que era verdade ontem pode não ser hoje. Manter-se atualizado e ser cético diante de dogmas inquestionáveis é um ato de autodefesa. Esta jornada culmina em uma mensagem de empoderamento. O controle está nas mãos do consumidor, ou seja, nas suas mãos, espectador. Você não é uma vítima passiva das tendências alimentares ou das estratégias de marketing. Você tem o poder de escolher, de aprender e de decidir o que é melhor para o seu corpo e sua mente.
Empoderamento alimentar significa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, baseando-as em conhecimento sólido e não em mitos ou modismos. Significa libertar-se da culpa e da vergonha associadas à comida e redescobrir o prazer de comer de forma consciente e nutritiva. É um convite para reavaliar sua relação com o alimento, transformando-a em uma fonte de saúde, energia e alegria, e não de ansiedade ou restrição. Convido você, espectador, a uma reflexão profunda sobre os próprios hábitos alimentares. Quais são as suas crenças mais arraigadas sobre comida? De onde elas vieram? Elas realmente se sustentam diante das evidências científicas atuais? Você se sente livre em suas escolhas alimentares? Ou está preso a regras autoimpostas ou ditadas por terceiros? A alimentação é muito mais do que apenas combustível. É cultura, é afeto, é socialização. Trazer a consciência para esse ato diário pode transformar não apenas sua saúde física, mas também seu bem-estar mental e emocional. Por fim, deixo um call to action intelectual. Busque fontes confiáveis e questione o senso comum. Não aceite verdades prontas sem antes investigá-las. Consulte profissionais de saúde e nutrição qualificados, leia artigos científicos, acompanhe pesquisas sérias, desconfie de soluções rápidas e de promessas muito boas para serem verdadeiras. A alimentação saudável não é sobre perfeição, mas sobre equilíbrio, moderação e, acima de tudo, informação. Que esta série tenha sido um catalisador para uma nova forma de ver o prato à sua frente. Uma forma mais crítica, consciente e, acima de tudo, empoderada. O futuro da sua saúde começa com as escolhas que você faz hoje, munido de conhecimento e livre de mitos.